Boa tarde a todos, meu nome é Jordano Choquete e estou começando um vídeo no canal Café, Filmes e História. Eu já estou preparando o meu cafezinho aqui, vocês preparem os seus. A gente vai contar hoje a história de um filme holandês muito bom, chamado O Banqueiro da Resistência. Filme fantástico, figurinos fantásticos, os atores trabalharam muito bem, direção muito boa, ganharam vários prêmios. Alguns críticos disseram que ele não deveria ter sido ele o escolhido para concorrer ao Oscar em 2019, mas para mim ele é um filme merecedor de um Oscar, um excelente filme. E para iniciar nossa conversa aqui, eu vou contextualizar o que está acontecendo na história europeia, na Europa, na época onde o filme se passa. Bom, Hitler, a maioria das pessoas conhece, o ditador da Alemanha, ele militarizou muito a Alemanha e estava invadindo diversos países da Europa, né? Conseguiu conquistar praticamente a Europa inteira. E a Holanda foi conquistada meio que no início da guerra. O aparato militar do Hitler, os militares dele, os generais dele, desenvolveram uma metodologia de guerra chamada Blitzkrieg, que envolvia rapidez. Então, tanques com alta velocidade, transporte de tropas com alta velocidade, uma força aérea muito boa, Luftwaffe, muito bem preparada. Então, com isso, eles avançavam quilômetros por dia e não dava tempo para os exércitos se defenderem, os exércitos dos outros países se defenderem. E não foi diferente do que aconteceu na Holanda, né? O filme se passa na Holanda e a Holanda foi invadida pelos nazistas em 10 de maio de 1940. Então o que aconteceu na Holanda é que a Luftwaffe deixou muitos paraquedistas em pontos estratégicos do país, dos Países Baixos, e houve bombardeios também em Roterdã e em Haia, bombardearam os aeroportos para não poder ter defesa aérea. Eu disse que o início da invasão foi em 10 de maio. Dia 14 de maio a Holanda já tinha sido tomada. Então a Holanda perdeu a guerra em 4 dias. Apenas a província da Zelândia, conseguiu resistir até o dia 17 de maio. E tem uma história, né, que a família real holandesa, ela fugiu para a Inglaterra, para não ser morta, para não acontecer alguma coisa, porque Hitler e os nazistas eram pessoas implacáveis, sem dó, matavam sem dó. Eles fizeram uma seleção que só os arianos podiam sobreviver, quem era de outra etnia, outro credo, qualquer coisa que fosse diferente do que eles achassem que estava certo, ou era escravizado e a maioria morto, né? A gente conhece bem a história do Holocausto. Muitas pessoas morreram, uma quantidade enorme, incontável de pessoas foram mortas por causa das ideias dos nazistas. E só que a rainha holandesa, a Guilhermina, ela estava num navio inglês tentando ir para a Zelândia, porque ela queria resistir junto com os habitantes do país dela. Só que o capitão inglês, ele achou muito arriscado, porque a força aérea alemã estava estava dominando muito o espaço aéreo holandês e decidiu dar meia volta e foi para a Inglaterra. Mesmo assim, a rainha Guilhermina, ela conseguiu incentivar os moradores, os holandeses, a resistirem, né, a ficarem vivos, a terem ainda fé, esperança. Ela dizia sempre que Hitler ia perder essa guerra, né, que uma hora ou outra a vida ia voltar ao normal. E ela fazia isso por meio da Rádio Orange, que no filme é comentado que é uma rádio que era transmitida da Inglaterra e direcionava mensagens para os holandeses. E também eram enviadas mensagens secretas por paraquedistas para trocar ideias. Isso aí vocês vão perceber no filme que aconteceu. Teve um primeiro-ministro holandês, que era o Dirk van Ger, desculpa pela pronúncia, os nomes são um pouco complicados,
Ele tentou, ele deu para trás ali, tentou num certo momento entrar em acordo com Hitler, porque achava que o Hitler ficou com medo que Hitler fosse ganhar a guerra, queria garantir o dele, tentou entrar em acordo, logo a família real se opôs, afastou esse primeiro-ministro, e em nenhum momento o comando, a família real holandesa foi a favor de Hitler. E uma outra curiosidade, naquela época, quem morava na Holanda era Anne Frank, né? Era muito conhecida pelo seu diário, o Diário de Anne Frank. Então, no diário dela, ela reporta muitas coisas que aconteceram na Holanda. Uma das coisas que aconteceram foi que, em outubro de 1940, o regime nazista ele criou um pacote de medidas antissemitas, isso é, contra os judeus. A primeira coisa, uma das coisas principais, era o censo da população. Todo mundo da população tinha que se apresentar. E os nazistas eram muito bons em descobrir quem era judeu, quem não era, quem tinha outro tipo de credo, quem era diferente da pureza de raça que eles imaginavam ter, que isso não existe, né? Mas o que eles imaginavam acontecer. E aí foi começando dentro da Holanda um processo de arianização. Queria, né, deixar só os arianos, só o que eles consideravam que seriam a raça pura, os arianos, né? Coisa maluca, né? Mas tem gente hoje ainda que pensa nisso, né? Isso que é incrível. E no diário de Anne Frank, ela conta desde que ela era uma alemã, por causa da crise na Alemanha, os pais foram para a Holanda. E ela conta desde a época onde ela vivia tranquilamente na Holanda até quando ela teve que se esconder e depois, felizmente, foi capturada. Bom, depois vocês vão ler esse livro, não vou também entregar a história do livro. Então, basicamente, era isso que estava acontecendo na Holanda. A Holanda estava sob uma ditadura nazista, uma perseguição desenfreada contra quem tinha ideais diferentes do que do partido nazista. O filme em questão, O Banqueiro da Resistência, ele começa com o irmão mais velho, o Gijs van Hal, o irmão mais velho dos Van Hal, sendo inquirido no pós-guerra, depois da guerra, por holandeses do Banco da Holanda. Eles queriam saber de um dinheiro, um certo dinheiro, de onde veio, para onde foi, o que acontecia, e o Gijs ele fala, vocês não têm a mínima ideia, e eu vou começar a história. E a história começa com o meu irmão, que é o Wally. Essa é a história do Wally. A gente vai no filme, o personagem principal é o Wally Van Hal. E logo depois que tem essa sequência, vai para uma festa, né, tranquilamente, uma festa de holandês, com crianças, todo mundo conversando. E eles, até um certo momento, onde eles falam o nome de um holandês que era o Hosten van Toggen. Não, o Menot Hosten van Toggen. Os nomes são meio complicados. Menot Hosten van Toggen. Quem que era esse cara? Ele era um alemão que ele compactuava com as ideias nazistas. Ele era do mesmo partido do partido nazista, né? O partido dele também imaginava uma pureza de raça e tudo isso. Então ele foi muito privilegiado dentro da Holanda. O Hitler, ele indicou para ser um administrador da Holanda um tal de Arthur Seyss-Inquart. Esse Arthur indicou que o Menot ele fosse secretário-geral do Ministério das Finanças e também presidente do Banco Holandês. E aí tem todo o discurso dele ali, que parece que ele quer falar que quer o bem do povo, mas é um discurso bem fascista, uma coisa bem, muito, dá para perceber que o cara não cheira bem. Bom, e aí o que foi acontecendo é que os judeus começaram a ser perseguidos, eles recebiam cartas falando, você tem que deixar sua casa, ir para tal lugar, tem que pagar a luz, não sei o que, pagar o gás, entregar as chaves, tudo, e você tem que deixar a sua casa ir para tal lugar. Para onde que esses judeus iam? Eles iam para campos de concentração, para serem exterminados depois. E um militar da marinha holandesa, foi conversar com um banqueiro proeminente, que era o Wally Van Hal, conversar o seguinte, a gente tem uma resistência holandesa. E a marinha holandesa teve que fugir para
a Inglaterra, mais ou menos 18 mil soldados. E tinha um fundo, anteriormente, tinha um fundo na Holanda que pagava a família desses soldados que estavam fora, né, fazendo diversas coisas militares ou não, mas tinha esse fundo que foi cortado. Esse militar, ele tenta conversar com o Wally para pensar, vamos pensar num plano para conseguir esse dinheiro. E o Wally é uma pessoa muito inteligente, ele desenvolve um plano, vou contar só o plano inicial, porque depois teve várias outras coisas, aonde ele pedia auxílio a outros banqueiros holandeses que não compactuavam com o regime nazista, com a ditadura que estava sendo feita, e para provar para esses banqueiros iam dar um certo dinheiro para esse fundo, mas eles tinham que tudo certinho receber o dinheiro no pós-guerra. E para provar que eles estavam colaborando, eles utilizaram ações antigas para vocês vão ouvir falar muito da SD, que era o serviço secreto nazista, era impiedoso, serviço secreto nazista, matava, fazia de tudo, humilhava, fazia de tudo, era uma coisa impressionante o que eles faziam. Então, para eles não descobrirem o que estava acontecendo, eles bolaram um plano, vamos entregar essas ações aqui, vamos escrever no caderninho tal coisa que aí ninguém vai perceber. Bom, então esses judeus eles vão sendo presos, aí o Oli ele consegue muito dinheiro, o irmão dele fica um pouco afastado nesse momento, né? Tem o Deep, que é um amigo do Oli também, que ajuda a transportar todo esse dinheiro. E esse dinheiro não foi só usado para esse fundo, né? Depois se percebe que o dinheiro não foi usado só para o fundo, para ajudar a família dos marinheiros. E foi utilizado para diversas coisas. Para a parte de sabotagem, para dificultar a vida dos nazistas ali, né? Tentar fazer o máximo para que a invasão não fosse tão bem sucedida. E vão surgindo diversas dificuldades, eu não vou contar assim essas dificuldades, porque isso que é interessante na trama do filme, né? O filme tem uma trama muito cheia de coisas acontecendo, muito bem feita, né? Tudo ali que é retratado pela minha pesquisa é verdade, aconteceu de verdade. Então eles tinham reuniões secretas, né? O grupo que era responsável por adquirir esse dinheiro para poder repassar para a resistente, eles tinham reuniões secretas. E chegou um momento onde aconteceram muitas prisões, porque o pessoal da SD e aquele banqueiro que o Minardi, que eu tinha falado para vocês, o holandês, que compactuava com Hitler, ele começou a desconfiar que tinha um banco paralelo que financiava essa resistência. E o serviço secreto, o SD, nazista, tentou, de muitas formas, tentar descobrir quem que era o líder, né? Vocês vão ver que ele tinha um nome diferente, né? O Oliver deram um codinome para ele. Ali tentar descobrir quem era aquele cara e como que estava sendo feito. E uma hora eles tiveram uma ideia muito boa, porque tudo que acontecia na Holanda, tudo que saía da Holanda, tinha trabalho forçado para produção de alimentos, para outras coisas, insumos para a guerra, tudo era enviado por trem. Os próprios judeus que eram presos, né, os que foram descobertos, né, de 160 mil judeus que viviam na Holanda naquela época, praticamente só 30 mil, pelas estimativas, sobreviveram. Imagina na Europa o que aconteceu, né? Então falaram, vamos fazer uma greve de trem. Só que os grevistas eles tinham que ser pagos, eles tinham que sobreviver. E para isso, o montante de dinheiro que teria que ser necessário para bancar essa greve, que ia desestabilizar fortemente o regime nazista dentro da Holanda, tiveram que ser bolado um plano mirabuloso, um plano muito interessante aí, né? Que eu não vou contar para vocês também agora. E aí a história vai se acontecendo, né? Um filme que prende a atenção, um filme muito bom. Até que tem uma mulher que ela é da resistência, né? Ela distribui jornais que falam um pouco da resistência, que são contrários ao regime nazista, ela é presa. E um cara lá que gosta dessa mulher, ele que só pensa nele, ele começa a fazer umas coisas que dificultam ainda mais esse grupo, né? O grupo do banqueiro da resistência, o grupo do Wally.
Eu não vou contar mais nada. A única coisa que eu vou falar aqui seria a única crítica que eu faria ao filme: as torturas. Porque muitos foram capturados e eles eram torturados impiedosamente pelo serviço secreto nazista. E o filme não demonstrou o que realmente eles faziam, que era muito pior. Eles faziam coisas horríveis e tenebrosas. E quando a pessoa não falava nada, ela era executada friamente. Os nazistas eram assim, verdadeiros. Eu não sei nem designar uma palavra de tão horríveis que essas pessoas são. E infelizmente existe atualmente pessoas assim também, né? Indireta ou diretamente existem pessoas assim. Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar, que para mim foi a mensagem que esse filme passou, porque não importa que existam pessoas que tentem destruir credos, que tentem destruir a sua forma de vida, o seu ideal de vida. Se você é um judeu, se você é um católico, se você é um muçulmano, se você tem uma escolha de gênero diferente, não importa o que existam esses crápulas que matam, que humilham, não importa. Sempre existirão heróis que passarão por cima de tudo, por cima deles, por cima da própria família, para tentar fazer o bem. A história pode até esquecer por um tempo essas pessoas, mas eles aparecerão e eles têm que servir de exemplo para o que nós temos que fazer para tornar esse mundo melhor. Os holandeses, o primeiro-ministro holandês chamado Mark Rutte, em 26/10/2020, isso é pouco tempo atrás, ele pediu desculpas ao mundo, principalmente aos judeus, pelo pouco que a Holanda fez para evitar que os judeus que estavam na Holanda fossem enviados para campos de concentração. Mas tiveram pessoas que nem o Mali, muitas pessoas que lutaram para defender os oprimidos. E sempre vão existir esses heróis. Sempre. Amanhã eu passo para vocês o próximo filme que eu vou comentar. Espero que vocês tenham gostado. Façam comentários, façam críticas para poder evoluir mais ainda esse canal. Se tiver faltado alguma coisa historicamente que eu não tenha dito que seja importante, comentem. Eu agradeço muito quem ficou até aqui me acompanhando. Até o próximo vídeo do Café com História. Namastê!